Cheguei! Então, gente, como vocês sabem, o outro vídeo sobre o Pogo, palhaço assassino, que, tipo assim, por causa dele, todas essas histórias, filmes, tudo isso de palhaço assassino aconteceu. Ele foi o cara que inspirou todas essas coisas loucas sobre palhaços que matam pessoas. Essa é a parte 2 daquele vídeo. Eu não sabia que o vídeo ia ficar muito grande, então eu tô gravando isso aqui até depois. Se você não viu a parte 1 ainda desse vídeo, vai lá primeiro pra você entender tudo o que tá acontecendo. E se você já viu, aproveita esse vídeo aqui. Tudo sobre a história do Pogo, a parte 2, tá aqui. Então espero que vocês gostem desse vídeo. E é isso. Enfim, o segundo assassinato dele não foi identificado, a gente não sabe quem foi. Mas ele disse que foi mais ou menos em meados de janeiro de 1974, do ano seguinte. 2 anos depois. Era um adolescente de 14 a 18 anos que ele estrangulou, guardou o menino dentro do closet dele e depois ele enterrou o menino a 4 metros debaixo da churrasqueira dele. Já deixo bem claro aqui que essa história vai ficar um pouquinho meio louca, porque ele literalmente começa a fazer a casa dele de cemitério. Lembrando que ele era casado, tinha filhos. E dentro da própria casa dele, ele fazia a casa de cemitério. Eu vou chegar nessa parte, mas vão ter umas imagens meio pesadas, talvez. Em 1975, os negócios que ele tinha, porque ele virou empresário, começaram a crescer bastante. Então isso ajudou ele a matar mais pessoas, entre muitas aspas. Vou explicar por quê. Ele trabalhava mais ou menos com construção, então vários jovens que estavam na faculdade ainda, vários jovens estudantes, aplicavam pra trabalhar com ele, porque eles tinham 3 serviços, que era o PDM, Painting, que é pintar, D, Decorating, que é decorar, e M, Maintenance, que é tipo manutenção. Então as pessoas pintavam, decoravam e faziam manutenção de casas pra eles. E normalmente eram pessoas jovens, então eram literalmente as vítimas dele. Era um prato cheio. Anthony Antonucci, de 15 anos, foi um desses contratados que o Gacy contratou. Como o Gacy era o patrão, ele tinha essa autonomia de ir até a casa das pessoas que ele contratava. Em julho, ele foi até a casa do Anthony, deu muita bebida alcoólica pra ele, deixou o menino completamente bêbado, jogou ele no chão e algemou ele. Só que ele deixou uma das algemas um pouco soltas. E o que ele não esperava é que o Anthony fazia luta, tipo boxe e tal. Então o Anthony sabia lutar. O Anthony conseguiu se soltar e foi pra cima dele. E depois de alguns minutos, tipo numa briga assim, meio tipo de quem é mais forte, eles entraram num consenso e o Gacy foi liberado. O Anthony falou: tá, você vai embora da minha casa, vai embora, pelo amor de Deus, nunca mais quero te ver na minha vida. E ele foi embora. Uma semana depois, no dia 31 de julho, ele fez a mesma coisa com outro empregado dele, chamado John Butzkowski. Ele tinha 18 anos. Mas a gente não sabe como é que foi, porque o menino somente desapareceu. Aquilo a gente tem o relato de como foi, porque o próprio Anthony contou. O Gacy chamou esse menino pra casa, o John pra casa, levou ele pra casa dele, deixou o menino bêbado e o estrangulou até a morte. E depois enterrou o menino sobre o subsolo da garagem dele. E é muito louco como a gente vê como é que a cabeça desse cara era bizarra, porque o pai desse menino, o pai do John, foi atrás dele, porque ele era o patrão dele, e falou: cara, meu filho sumiu, eu tô tão mal, não sei o quê. E o John ficou tipo: ai, calma, não sei o que, você vai achar o seu filho. Sendo que o menino tava literalmente debaixo da garagem dele, enquanto o pai tava lá em cima chorando, perguntando onde o menino tava. E ele tinha uma coisa que era meio que a marca registrada dele, que ele tinha meio que uma fala antes dele matar alguém, ele falava isso, que era meio o truque da corda, o truque da algema. Vou explicar pra vocês o que é. Quando a vítima tava literalmente incapaz de se soltar, com a algema na mão ou com corda, ele não conseguia se soltar mesmo, ele tinha certeza que a vítima não ia conseguir sair, ele virava pra pessoa e falava: o truque é, você tem que ter a chave. A chave do negócio da algema. E antes dele proceder com tanto abuso ou a tortura da pessoa, porque ele não só matava, ele torturava a pessoa antes, ele falava: e o truque da corda? Eu nunca entendi o que ele quis dizer, mas enfim. Quando ele falava "e o truque da corda", era quando ele pegava a corda e amarrava em volta do pescoço da pessoa, e ele botava um torniquete também e ia indo até a pessoa ser estrangulada até a morte. Era um dos modos que ele matava pessoas. Enfim, a Coralia, a mulher dele, a segunda mulher dele, pediu o divórcio dele porque ela achava que o cara tava traindo ela com várias mulheres e não sei o que. Mal sabia ela que não era com nenhuma mulher, ele estava sim traindo ela, mas com homens e os matando. Ele não tava só traindo, ele estava assassinando pessoas. E por isso ela foi embora, deixando a casa somente pra ele. Então ele literalmente tinha uma casa que era o palco de horror dele, e ele tinha a casa só pra ele agora, pra conseguir matar todo mundo que ele queria. Uns tempos depois, os vizinhos deles começaram a sentir ele meio estranho, ele não falava mais com todo mundo, ele tava muito quieto, muito esquisito. Saía 1h da manhã, voltava 2h da manhã, eles viam luzes acendendo, desligando, do meio do nada. Tipo, 3h da manhã a luz acendia e apagava. Inclusive, uma das vizinhas, depois de um tempo, contou até pra polícia que ela e o filho dela, o filho pequeno dela, eram acordados de madrugada com vários berros, gritos de socorro, e os gritos pareciam meio que estavam sendo abafados, sabe? Com um pano, com a mão. Mas eles nunca sabiam de onde vinham e
o que tava acontecendo. E foi mais ou menos nesse período que as pessoas mais foram mortas, abusadas, enfim. Foi no período de 1976 ao período de 1978, quando ele tinha a casa dele completamente sozinha pra ele. Eu vou contar só mais alguns casos que aconteceram, porque, enfim, não tem como botar os 33 aqui, senão o vídeo vai ficar muito enorme. Darren Samson, de 18 anos, ele sequestrou e assassinou o menino. Dia 14 de maio, ele matou 2 pessoas. Um menino chamado Randall Raffel, de 15 anos. Ele asfixiou o menino, deixou em casa, saiu de novo, atraiu outro menino chamado Samuel Stapleton, de 14 anos. E ambos os 2 meninos que foram mortos no mesmo dia foram enterrados um em cima do outro no assoalho da casa. Michael Bonin, de 17 anos, foi estrangulado até a morte. William Carroll, de 16 anos, também foi estrangulado até a morte e foi enterrado debaixo do piso da cozinha. Enfim, ele matou muita gente, que é uma coisa muito triste. Ele enterrava todo mundo debaixo da cozinha, da sala, na garagem. A casa dele era um mini cemitério. Em março de 1978 foi um dos últimos casos dele. E foi um menino chamado Jeffrey Rignall. Ele era um dos mais velhos, ele tinha 26 anos. Em torno de 26 anos. Ele atraiu o cara até o carro dele, botou cloriforme no rosto dele, deixou ele inconsciente, levou ele até a casa dele, abusou dele e torturou ele por várias horas com velas quentes, chicotes, enfim. Ele torturou aquele menino. E depois o cara, ele conseguiu fugir, meio inconsciente, o cara levou ele até o parque, até o Lincoln Park, deixou o cara lá porque ele achou que o menino tava morto. Ele não estava, ele tava inconsciente, mas ainda vivo. Ele conseguiu rastejar e cambalear até a casa da namorada dele. Contou tudo o que aconteceu, chamaram a polícia e a polícia conseguiu capturar o Gacy no dia 16 de junho. Não, no dia 15 de julho. O Gacy, depois, confessão da polícia, ele disse que ele queria fazer a casa dele como se fosse um estoque de corpos. Um cemitério. Mas ele queria que o sótão dele fosse um estoque de corpos de todo mundo que ele abusou, torturou. Mas tinham muitos vazamentos. Obviamente, quando a pessoa ela tá morta, enfim, saem vários líquidos e coisas dela. E ele se incomodava com essa quantidade de líquidos e por isso que ele não conseguia fazer. Normal, hein? Dia 20 de dezembro ele já estava capturado, ele foi até o escritório dos seus advogados e em cima da mesa tinha um jornal com a foto de um menino. O nome dele era Robert Priest, ele tinha 15 anos e o menino estava dado como desaparecido. Ele apontou pra foto e falou: esse menino não tá desaparecido não. Ele tá morto e ele tá dentro do rio. Ele foi ele que matou, né? Então ele sabia onde é que ele jogou o menino. Enfim, depois disso tudo, o Gacy fez uma confissão de mais ou menos umas 6 horas. Ele ficou 6 horas confessando tudo que ele fez. Ele foi condenado por estupro, abuso, tortura, assassinato, enfim, tudo que ele fez, né? E a sua data de execução, porque lá nos Estados Unidos existe pena de morte, foi marcada pro dia 2 de junho de 1980. Só que ele ficou preso no corredor da morte por mais ou menos uns 14 anos. E foi aí que ele começou a pintar palhaços. E o palhaço que ele mais pintava era ele mesmo, o palhaço Pogo. Ele fazia vários desenhos dele, tipo, várias, não esculturas, várias pinturas, vários desenhos. Inclusive, ele vendia depois. Todo serial killer, quando ele vai pro corredor da morte, ele vai enfrentar a pena de morte, ele tem a última refeição. Ele pode escolher tudo que ele quiser comer, a polícia vai dar pra ele. E a última refeição dele foi um balde de frango frito do KFC, daquele lugar que ele trabalhou, morangos, camarões fritos e uma Coca-Cola. Logo depois de tudo isso que ele comeu, ele recebeu a injeção letal e morreu. Enfim, gente, essa é a história do Pogo, do palhaço assassino que inspirou vários filmes. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Essa história é bem pesada, mas enfim. Me ajudem a compartilhar o vídeo. Compartilhem o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal. Minhas outras redes sociais vão estar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!